Olá, meus amigos, boa noite a Boa todos. noite. Que Boa bom noite. estamos juntos mais uma vez, podermos desfrutar aí das gemas preciosas da palavra de Deus, depois de um dia aí de trabalho, podermos, vamos dizer assim, eu não sei o certo, se é encerrar o dia ou se é começar um novo dia, porque já deu o pôr do sol, mas na presença de Deus, não é? Isso é maravilhoso. Deus seja louvado. Ok, Paulinho, por gentileza, eu deixo contigo a responsabilidade de nos apresentar a Deus esta noite, pedir as bênçãos dele para esses momentos que passaremos juntos. Amém. Temos. Grandioso Deus e amado Pai que estás no céu. Amém. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui junto com os meus amigos, aprendendo um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. Amém, Senhor. Nós possamos compreender cada palavra, cada coisa dita agora do seu famoso livro. Por favor, Senhor Deus. Que possamos compreender cada coisinha que está ali escrito, que às vezes foge um pouquinho da nossa mente, principalmente de mim, que eu possa aprender um pouquinho mais a cada noite que estamos aqui juntos, reunidos. Amém, Senhor. Por favor, Senhor Deus, inspire o Lutervan, aos meus amigos aí, para nos ajudar a compreender cada vez um pouquinho mais. Amém, Em Senhor. nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecido. Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos, meus queridos, opa, eu acho que eu excluí alguém aqui sem querer. A pessoa vai aparecer de novo. O nosso assunto hoje, eu diria que não é um assunto difícil de compreendermos, mas é importante, muito importante. Lutervan, Sim, esse estudo de hoje vai complementar aquilo que vocês fizeram semana passada, que eu vi. É bem difícil para de compreender os os frutos dons. do Espírito Santo, não foi? Sim, nós falamos dos dons do Espírito Santo semana passada, Isso. atrasado falamos do fruto do Espírito, Não, então foi o último agora, os dons do Espírito dons Santo. do Espírito. Paulinho, Hoje vai ser mais uma complementação dele? Ou não? não, é um assunto diferente um pouquinho, mas, peraí, gente, só um instantinho, por gentileza. Deixa eu dar um. Perdão, eu tô incomodando a dona Sandra aqui para ela ligar um ventilador aqui, que eu tô com muito calor. Tu não mora na Inglaterra, em Londres, foi? Eu estou de blusa. Mas olha, eu tô aqui, eu tô suando. Bom, Paulinho, Oi. na semana passada, quando nós estudamos a respeito dos dons, nós vimos ali que Deus ele concedeu a a cada pessoa que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, ele concedeu habilidades especiais, dons especiais, né? Sim, Dons especiais para quê? Para que sejam utilizados na obra dele, no avanço do Evangelho, na pregação do Evangelho. Então, nós vimos aqui que existem pessoas que têm o dom de cantar, outras têm o dom da oratória, outros têm o dom de liderança, ok? Todos esses dons, que são diversos, Paulo comparou esses dons a um corpo humano, cheio de órgãos, de membros, e cada um tendo a sua função. sim. Embora eles sejam diferentes e cada um tenha a sua função, eles completam o corpo, ok? Sim. Trabalham unidos. Então, os dons no tocante ao corpo de Cristo, que é a igreja, funciona da mesma forma. Né? Imagina você, que são 7 notas, o Marx sabe falar disso aí, tá?
mas eu vou me arriscar aqui, tá, Omar? São notas musicais. Quando essas notas elas estão em harmonia, uma completa a outra. É assim, Omar? Claro, sem dúvida. Uma completa a outra. Então, aí gera harmonia, Omar, é isso? É, porque na verdade, uma nota só, ela não é harmônica, mas ela pode ser até melodiosa, mas não é harmônica. Para haver harmonia, precisa de mais do que uma, duas, três, quatro, e, e elas têm que ser tocadas de uma forma em que a tonalidade seja a mesma, senão fica dissonante. Dissonante. Então, Paulinho, o exemplo aqui das notas musicais é um exemplo para o corpo de Cristo, a igreja. Sim. Então, vamos dizer assim, nós não podemos ter notas dissonantes aqui na questão dos dons. O que que seria, o que que seria uma nota dissonante? Imagina, a boca falasse, dissesse assim, olha, porque eu não sou o pé, eu não vou comer. Ou o pé, eu não sou os olhos, então não vou andar. Não é? Você observa que não há essa briga entre os órgãos, entre os membros. Simplesmente E, cada um obedece à ordem que lhe foi dada. Não é? e se complementam, né? Simplesmente, eles se complementam. Então, essa é a questão dos dons. E nós vimos lá em Efésios que os dons eles têm uma função. Primeiro, aperfeiçoar você, a mim, individualmente. E depois, aperfeiçoar, santificar todo o corpo. Então, entenda uma coisa, de repente a gente não falou isso semana passada. Quando eu vivo uma vida em harmonia com o Espírito Santo, além de eu, vamos dizer assim, ter a minha vida santificada, eu auxilio na santidade da vida do outro e em um todo. Ok? Ok. Então, isso foi mais ou menos o que a gente comentou semana passada. Agora, o É. estudo de hoje, nós estamos aqui em 7 estudos. Cada um deles falando um tópico sobre o Espírito Santo. Então, hoje, veja, esse Espírito que ele distribui dons, que ele capacita a você, capacita a mim, capacita o todo, esse Espírito também pode ser o quê? Rejeitado, também pode ser entristecido. E é isso que nós vamos falar hoje um pouquinho, tá bom? Show. Então, gente, olha só. Nós vamos abrir o nosso estudo com esse texto. É um texto de Efésios, capítulo 4, verso 30. O texto diz: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Nós vamos pegar somente essa primeira parte. E não entristeçais o Espírito de Deus. Ok? No outro dia, que a gente for falar sobre selamento, a gente vai falar sobre essa parte final. Quando a gente for estudar, de repente, Apocalipse capítulo 7, a gente vai tocar nesse texto novamente, ok? Bem, o que que nós vamos tentar conhecer hoje? O que é entristecer o Espírito Santo? O que é resistir o Espírito Santo? O que é apagar o Espírito Santo? Ué, mas o Espírito Santo pode ser apagado? Ele é fogo, por acaso, para ser apagado? Não é? E uma coisa que tem perturbado a mente de muita gente é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Bom, muitos pegam isso aí, esses quatro pontos aí, colocam dentro de um liquidificador, batem tudo e diz, não é isso. Mas vamos dividir cada ponto e você vai ver que possivelmente aquilo que a gente tenha pensado até hoje ser uma coisa, não é, ok? Então nós vamos partir dessa linha aqui, entristecer, resistir, apagar e a blasfêmia. Vamos lá.
Vamos conhecer um pouquinho dessa palavra entristecer dentro aí do contexto bíblico. Essa palavra aí em Efésios, capítulo 4, versículo 30, lá no original em que Paulo escreveu o livro de Efésios, ele usa a palavra lupeu. E essa palavra lupeu, para entristecer, ela significa causar dor, ofender, causar desconforto, afetar com tristeza. Então você vê que essa palavra ela é 100% negativa. Não é? Ninguém, poxa vida, fulano ficou feliz por ter sido entristecido. Não bate uma coisa com a outra. Não é? Então essa palavra ela apresenta aí uma atitude negativa, uma ação negativa por parte do ser humano. E qual é essa atitude negativa? Os nossos pecados, conscientes ou intencionais, planejados, causam dor ao coração de Deus. E nas palavras de Paulo, aqui há uma súplica, ou seja, não entristeçais o Espírito Santo. Né? É um apelo que ele está fazendo. É uma súplica para quê? Para que sejamos sensíveis aos apelos do Espírito Santo. Me permitam, por que você está aqui hoje? Por que você veio a esse encontro? Obedecendo o chamado do Espírito Santo? Sim, muito bem, não é? É isso aí. Você, É. o que Porque, você fez? O Espírito Santo te convidou. Você disse por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. Quando eu não consigo vir, eu me sinto incomodado, entendeu? incrível, né? Tipo assim, vou contar rapidinho aqui. O meu irmão estava para o Rio fazendo um frete lá. Eu tinha que esperar ele chegar para me botar o carro na garagem para me assistir aqui. Eu falei, caramba, o cara não chega 7h20, ele não chegou. Chegou em cima da hora. Foi só eu entrar aqui e começar a live, entendeu? Então eu estava ficando já entristecido que eu não estava podendo participar desde o começo. Paulinho, uma coisa que me incomoda a mim, e eu acredito que alguns aqui também. Eu tenho o hábito de acordar cedo para estudar a Bíblia. Por exemplo, amanhã, essa madrugada, chega a mercadoria para mim. Sim. E 5 horas eu tenho que estar lá no ponto onde o caminhão para é, já começar, né, a fazer a baldeação da carga. Teve uma das vezes que eu desci, é o que dá uns 600 metros, 800 metros aqui de casa. Eu desci, eu acordei em cima da hora. Acordei às para as 5. E não dava tempo de eu. Não dava tempo de, com o tempo, estudar a palavra de Deus. E eu fui. E está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa. Meu amigo, quando eu voltei aqui para fazer a primeira descarga que a gente faz da baldeação, eu peguei a minha literatura, coloquei lá no painel e fui. Desci de novo. Enquanto eles estavam carregando o baú, eu peguei e fui estudar a Bíblia. Daqui a pouco desci de novo. Novamente peguei e fui estudar a Bíblia. Mas quer saber? Não é a mesma coisa. O fato de eu ter saído sem ter esse encontro com Deus, um encontro de qualidade, isso aí já me pesou, já me deixou incomodado. Quem é que faz isso? É o Espírito Santo. Eu fiquei impressionado em encontrar pessoas que eu pergunto a elas assim, e aí, como é que tu estuda a Bíblia? Puxa vida, olha, tem uma semana que eu não pego na Bíblia para ler. Mas você não sentiu falta? Ah, eu senti, mas você vai ver que às vezes essa resistência vai causar algo muito pior, muito ruim lá na frente, né? Agora, veja bem, eu coloquei aqui, Paulinho, queridos,
nossos pecados conscientes e intencionais. Existe, Omar, um outro pecado que não seja consciente ou intencional? Sim, existe, né? O fato de você. É a mesma coisa o direito. Ele usa a culpa e o dolo. Uhum. Então, quando você peca de forma culposa, ou seja, você não tem intenção de pecar, mas pela natureza e por causa de atitudes ou comportamento, qualquer coisa, você peca, quer dizer, depois é que você vai se tocar, puxa vida, né? Eu até poderia ter evitado, mas foi assim um instinto natural. Esse pecado é o pecado culposo. Deixa eu Agora, fazer uma... quando você tem a intenção, é o dolo. Então, o que que você, por exemplo, você estava falando, o que causa dor ao Espírito Santo? É quando você peca dolosamente, você peca intencionalmente. Omar, Omar, Pois não, pode dizer, Roberto. deixa eu te fazer uma pergunta. E quando você não é conhecedor da palavra? Bom, aí que está o detalhe. Você está falando algo assim impressionante, porque Deus não leva em consideração o, o teu estado de desconhecimento. Pode ser o tempo de desconhecimento, pode ser o fato de você desconhecer. Muita gente, por exemplo, vive no pecado e nem sabe que está pecando. Por quê? Porque não sabe, desconhece. Então, esse é o culposo, não é doloso. Dolo é quando você sabe, você é consciente, você sabe que está errado e mesmo assim você tem a intenção de pecar. Então, esse é o pecado intencional que entristece o Espírito Santo. Eu não sei, Lutervan, se eu estou correto na minha interpretação Sim, também. sim, sim. O Omar, tem o salmista. O salmista ele vai além desse pecado consciente e intencional. Algumas vezes, você lendo o livro dos Salmos, você vai encontrar assim: Senhor, livra-me dos pecados ocultos. Sim, Né? O sim, pecado oculto ele não é consciente, não é intencional. O Omar falou aqui do pecado culposo, aquele que você se toca. Puxa vida, se eu tivesse a oportunidade, eu não teria agido dessa maneira. Mas existe aquele que você comete e você não sabe, vamos dizer assim, desculpa a palavra que eu vou usar, você é ignorante que cometeu um pecado. sim. Né? Então, o salmista, ele ora a Deus, ele pede perdão pelos pecados, ele enumera os pecados dele e ele diz, Roberto, aqueles que me são ocultos, ou seja, aqueles que eu não lembro, aqueles que eu desconheço. Hein? Interessante que, mesmo os pecados intencionais, conscientes ou ocultos, todos eles Deus oferece perdão. Até para aquele pecado que você planeja cometer. Deus oferece perdão. Ok? Bom, Então, mas deixa eu te fazer uma pergunta, Luciano. sim, Roberto. Esse pecado que você diz lá na frente, por exemplo, eu sabendo que é pecado e mesmo assim o cometo, entendeu? É diferente da outra interpretação. Sim, sim. Completamente diferente. É diferente, Roberto. Mas tanto um quanto o outro, a ambos Deus oferece perdão. Quer ver o texto que o Omar falou? Atos capítulo 17, verso 30 e 31. É, igual, eu vou fazer um comentário também. Igual eu morei junto por 2 vezes. Eu não tinha esse entendimento, né? Que para mim, morar junto, casada eu estava, né? Hoje eu já tenho esse entendimento que morar junto, né? Eu não estava casada, né? Eu não tinha a bênção de Deus.
Então hoje eu tenho esse entendimento. Sim. Agora, e se você cair no mesmo erro hoje? Não, agora eu ainda preciso ainda, né, do varão, né, do varão. E aí eu quero casar, né? Eu sonho em casar. Porque, na verdade, eu sempre quis casar, né? Mas só que antes, para mim, era assim, era indiferente, né? Juntei as escovas de dente e pronto, né? Mas hoje, se vier, né, acontecer uma terceira oportunidade, eu quero casar, eu quero ter a bênção de Deus, né? Para poder dar certo, né? Para Você vai- tentar dar certo, né? Para começar certo. Isso, você vai seguir o caminho certinho ali, né? É, mas sabe, Letícia, existem muitas pessoas, eu já conheci muitas pessoas aí mundo afora, pessoas que estavam. Eu conheci um casal há uns anos atrás, que eles viviam juntos há 45 anos. Tinham filhos, tinham netos, bisnetos. Sandra conheceu também esse casal, lá de Madame Machado. E um dia a senhora chegou para mim e disse assim: irmão, eu quero me batizar. O que é que me impede? E eu falei para ela de casamento. Mas sabe, perante Deus, aquela mulher, ela se casou, ela se uniu há 45 anos atrás, Pois é. não é? Eu não achava que estava errado, né? Assim como eu também não pensava que estava errado. Aí fui conversar com o marido dela. Aí o marido virou e falou assim: ah, a gente já é mais que casado. Mas É, tem os trâmites aí da legalidade e tudo mais. E aí, não, isso aí não é problema. E é para regularizar a situação, não é problema. Então, tem muitas pessoas que viveram nessa condição, né, até dias atuais, e, de repente, conhecem a Cristo, reconhecem que, né, vamos dizer, não trilharam o caminho certinho ali da legalidade, e se regularizam, e tudo bem, vamos continuar a vida. Mas quem não. Quem está conhecendo hoje e vai entrar, vamos dizer, nesse consórcio que é o casamento, então, siga direitinho, né? Agora, olha só, Marcos, ou melhor, Atos 17, versos 30, Roberto, diz assim: ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. É o que o Omar falou ali, o tempo do desconhecimento. Eu não conhecia. Ok? Agora, porém, ou seja, hoje, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Tudo bem, eu não conhecia lá atrás. Então, quando vem o conselho aqui de Paulo, né? Famoso Paulo, olha, hoje se arrependam. De quê? Até mesmo daquele pecado que era um pecado por desconhecimento. Ele vai dizer para Deus: Senhor, me perdoe, eu não sabia. Eu quero a tua graça, eu quero o teu perdão. No versículo 31, por que que há necessidade do arrependimento? O verso 31 vem dizendo: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, Cristo. Então, essa questão de pecar, arrependimento, perdão, por que isso é tão necessário para aquele que colocou sua vida nas mãos de Deus? É necessário por um motivo. Vai haver um juízo, um julgamento. E cada pessoa vai ser julgada por aquilo que está registrado, que ela fez de bom ou de ruim. Ok? Não é que as obras elas salvem. Não, não. Mas as obras são o resultado da aceitação ou da rejeição de Cristo Jesus, da aceitação ou da rejeição do perdão. Então, já que vai ter alguma coisa escrita, Paulinho, Letícia, lá no livro dos céus, que sejam somente virtudes, obras de justiça. E todo. Letícia é casada, bem casada. Olha com fé, irmão.
Essa fé aí, você verá. Cuidado, tá? Cuidado que Deus ele costuma responder nossas orações mesmo contra gosto dele. Não, mas eu quero direitinho. Tá bom, tá bom. Então, gente, é isso aí. Vai haver no juízo. E o arrependimento, ele tem a ver com os nossos pecados, sejam eles ocultos, conscientes ou intencionais, apagados dos livros dos céus. E quem é que opera isso em nós? Tudo isso é obra do Espírito Santo. Se você vai a João capítulo 16, versículo 7 em diante, ali vem dizendo que o Espírito Santo convence o mundo de quê? Pecado. Pecado, da justiça, do juízo. Então, a primeira coisa que ele procura dizer para mim e para você, você está em pecado, nessa condição você está morto espiritualmente. Uau, estou perdido. Não, não, peraí. A justiça foi feita. Cristo trocou de lugar com você lá na cruz. E ele dispôs perdão, ele dispôs arrependimento, enfim, ele dispôs tudo para que você esteja em harmonia com o caráter de Deus, com a lei de Deus, com a vontade de Deus. E isso chama-se arrependimento, perdão, Espírito Santo. E depois disso vem o juízo. E aí, tudo bem até aqui? Roberto, tudo bem até Sim, aqui? Podemos continuar? sim. Bom, vamos lá. Olha o que o Espírito Santo é capaz de fazer. Ele tem a capacidade de quê? De conscientizar pecadores de seu verdadeiro estado pecaminoso. Você já passou por essa experiência de se sentir um miserável pecador? Claro. Gente, de vez em quando a gente passa por essa. Quando a gente sai fora da linha um pouquinho, olha, a gente clama a Deus uma, duas, três, 10 vezes, Senhor, por favor, perdoa. Aí Deus fala, filho, eu já te perdoei, o que mais que você quer que eu faça? Não é? Veja, acontece que o ser humano ele tem um problema. O ser humano ele tem a facilidade de desenterrar defunto. Você sabe o que é isso? Deus perdoa o nosso pecado, pega o nosso pecado e lança nas profundezas do mar. Tem gente que vai mergulha lá nas profundezas do mar, faz o pecado boiar de novo, Senhor, perdoa de novo. Mas, filho, eu já lancei lá embaixo, o que você foi buscar? Não é? Então, veja, o Espírito Santo, o que é maravilhoso no Espírito Santo, é isso aí, me conscientizar que eu sou pecador, que o meu estado não é bom, mas a outra capacidade que ele tem é despertar em nossos corações o desejo de aceitar Jesus, de aceitar o perdão que o Senhor oferece. Então, se você já se sentiu entristecido por ter pecado, é o Espírito Santo trabalhando em você. Se você já sentiu o desejo de ter a sua vida transformada, é o Espírito Santo trabalhando em você. Se você já sentiu o desejo de ser nova criatura, é o Espírito Santo trabalhando em você. Então, o Espírito Santo ele tem o poder incomparável para nos tornar o quê? Vencedores. Vencedores contra o quê? Pecado. Contra Pecado. o tentador. Contra Satanás. Agora, Omar, eu Sim. não sei se você vai concordar comigo. Existe um tentador maior do que Satanás? Sou eu mesmo, né? A nossa maior luta é contra o eu. É contra o eu. Olha, gente, eu vou até pegar do Cláudio Duarte uma fala dele. O pastor Cláudio Duarte ele diz assim, diz que o camarada às vezes comete alguns pecados que o diabo olha e diz assim, olha, eu tinha desconhecimento disso aí. Eu não tenho ideia, mas olha, não. Ele faz de uma forma cômica. Mas sabe que isso tudo tem vamos dizer, tem um fundo de verdade?
Gente, o nosso maior inimigo é o eu. Sabe por quê? Tanto para Deus quanto para o diabo, quem dá a resposta final é o ser humano. Ok? Então, E a tentativa de auto-justificar-se, esse é o maior problema. sim, sim, é verdade, é verdade. Não é? Omar, você me fez lembrar do primeiro rei de Israel. Sim. Quando Samuel chega Saul? a ele, né? Saul. Saul, né? Quando Samuel chega a ele e diz, mas vem cá, o que que aconteceu? E ele começa com umas desculpas, se auto-justificando, coisa e tal. E olha, Samuel não engoliu aquelas palavras de Saul. Samuel falou assim: olha, o teu reino já passou de ti. O Senhor escolheu alguém melhor que você. Que palavras duras, não é? A autojustificação ela não tem valor para Deus. Então veja, o Espírito Santo tem poder incomparável para nos tornar vencedores e nos habilitar a refletir o maravilhoso caráter de Cristo. Gente, vou falar para o Roberto aqui. Roberto, quando a, Oi. quando a gente não tem conhecimento de Deus, a gente não reflete Sim. o caráter de Cristo. Mas quando você tem conhecimento de Deus, você começa a ver, sentir, estudar o que Deus fez por você. Você é tocado por isso aí. Você se sente um ninguém. Mas você olha para Cristo e você tem, vamos dizer assim, todas as tuas escoras estão em Cristo. Você reconhece, sem Cristo eu não sou realmente Nada. ninguém, eu não sou nada. Aí o que acontece? Você começa a passar por uma transformação. Aquele Roberto, só exemplo, tá, Roberto? Aquele Roberto presunçoso já não é mais. Aquele Roberto briguento já não é mais. Alguém vai encontrar com você e vai dizer: ué, Roberto, está mudado? O que aconteceu? Aí você vai dizer, eu mudado? Não, eu sou a mesma pessoa. Não, não, você está mudado. Você está com um semblante mais bonito. Conversar com você traz paz. Veja, você mesmo não viu uma mudança. Por que que você não viu a mudança? Porque não foi o Roberto quem mudou. Foi o Espírito Santo que foi mudando o Roberto. Olha, eu falo da Letícia, de vez em quando eu coloco a Letícia no fogo aqui como exemplo, porque a gente conhecia ela muitos anos atrás. A gente conheceu há muitos anos atrás. E hoje ver a Letícia aqui sentada, estudando a palavra de Deus, desejosa de participar, gente, é obra de Deus, ok? Não, e falando em Deus todo dia com alguém, né? Não passa um dia sem falar. Olha que maravilha. E antes não queria nem saber de Deus, Não, não é? Ela, saía de fininho. aí você, Letícia, fala assim: ah, não, mas tem muito, eu estou muito longe. Sim, você está. Assim como nós também estamos, daquilo que Deus pretende para nós. Mas sabe, se a gente der chance para Deus, Ele vai operar em nós aquilo que Ele quer, para a honra e para a glória do nome dEle. Amém. Alguém ia falar algo aí? Não? Agora, veja, esse Espírito Santo que tem essa capacidade singular de nos conscientizar que somos pecadores, dar desejo nos nossos corações do perdão, de nos conceder vitória sobre o eu, a ponto de refletir o caráter de Cristo, entenda uma coisa: esse Espírito Santo pode ser resistido. Pode ser resistido. Veja, ele é todo poderoso, mas ele não força o homem a aceitar. Veja, vou fazer uma pergunta aqui, não é para a gente apreciar, não, tá? Mas eu pergunto a você: o pecado é bom? Pecar é bom? Sejam sinceros. Ótimo. Sim. Gente, pecar é bom. Bom,
Ele é sedutor, ele é atrativo, ok? Mas é mortal. As consequências do pecado são terríveis, né? São terríveis, né? Então, olha só, o pecado é sedutor e muito atrativo, porém, é enganoso e leva à morte, é a consequência. O salário do pecado é a morte. Ele se Ô, Loteban, opõe. é interessante quando você fala assim sobre o pecado, né? É que na verdade a nossa visão sobre ele ali, a gente não consegue ver como ele é ofensivo às vezes a Deus, né? Talvez a gente olha para o homicídio, né? Para algum pecado diferente, assim como algo ofensivo, né? Mas também os pequenos ali são da mesma forma ofensivos a Deus, né? E a gente ainda não consegue ter essa visão clara, né? Ô Marcos, nós temos lá em Êxodo 20 os 10 mandamentos. Se você observar todos os 10 mandamentos, quando eu faço o contrário do que está ali, Aham. eu estou ofendendo a Deus. É extremamente ofensivo a Deus, né? Então veja bem, o pecado ele se opõe a Deus, ele se opõe à santidade, ele se opõe à bondade de Deus, né? E o Espírito Santo, ao refletir essa santidade divina, ele também se opõe ao pecado em todas as formas e se entristece quando eu, você pecamos e não estamos, veja, pecamos e não estamos dispostos a abandonar o pecado. Por quê? Veja bem, senão eu entraria aqui numa questão chamada perfeccionismo, e não é isso. Veja, nós aceitamos a Cristo, nós temos plena convicção do poder salvador de Cristo, nós temos convicção da obra do Espírito Santo, mas pecamos porque somos pecadores. Falamos na semana retrasada. O pecado na vida daquele que entregou sua vida a Cristo é um acidente. Acidente. Certo? Então, por mais poderoso que seja o Espírito Santo, a influência positiva também pode ser extinta. Ok? Nós vimos, ele não força. Agora, vamos lá. O primeiro tópico que nós vimos lá no início foi resistindo ao Espírito Santo. Quem pode ler esse texto de Atos 7:51? Homens duros de entendimento e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós fazeis também. Olha só, gente, quem é que está falando isso aqui? Estevão, Estevão. Veja, Estevão foi levado diante, vamos dizer, de um tribunal corrupto, um tribunal da igreja, e, vamos dizer assim, assalariaram, subornaram pessoas para falar contra Estevão, e ali está Estevão, respondendo a razão da sua fé. E num dado momento, quando Estevão aponta para Jesus, aquele que fora crucificado, aqueles homens que estavam ali naquele tribunal começaram a arrilhar os dentes, com raiva de Estevão. Por que com raiva? Porque eles sabiam que Jesus foi morto por causa deles. Eles assinaram embaixo para Jesus ser morto. Ok? E quando Estevão ele olha para aquele grupo de líderes ali, incomodados, irados com as palavras dele, Estevão lança essas palavras aí. Homens duros de entendimento, incircuncisos, ou seja, estão circuncidados na carne, mas o coração é um coração de pedra. E Estevão vai mais longe e diz: ó, vocês estão resistindo hoje ao Espírito Santo, assim como vossos pais no passado. É interessante que Estevão, quando ele fala isso, ele vai lá para o bezerro de ouro. Quando Moisés estava no monte, e lá embaixo o povo fez um bezerro de ouro em rebelião contra Deus. Milhares morreram em um dia. Também os profetas que vieram depois de Moisés,
O povo estava em pecado, vinham os profetas para alertar o povo, trazendo aí a palavra de Deus para que o povo, vamos dizer, para que houvesse um reavivamento e uma reforma no meio do povo. E vamos dizer, a liderança do povo de Deus fazia com esses profetas? Eu acho que você vê Jeremias foi jogado numa cisterna lamacenta. Por quê? Porque levou para o rei a mensagem de Deus, uma mensagem que não foi aceita. Isaías, por recriminar o pecado de Manassés, foi cerrado ao meio dentro de um tronco. Então, Estevão está olhando para o passado e dizendo: olha, vocês são iguaizinhos, vossos pais. Vocês estão resistindo à influência, ao poder, à pessoa do Espírito Santo. Gente, ouvir a verdade é fácil? E falar a verdade pode custar caro, sabia? Para Estevão custou caro. Foi o último discurso de Estevão. Levaram Estevão para fora e o apedrejaram. Então, olha só. Quem é você? Quem sou eu diante do Espírito Santo? Então, é espantoso. Nós somos frágeis. É espantoso que o frágil ser humano, criado por Deus, dependente dele, veja, se Deus ele retirar de nós aquilo que a gente não se dá conta, que a gente tem todo dia, que é o oxigênio, tirar de nós por 5 minutinhos, deixamos de existir. Então nós somos frágeis. Então, veja, esse ser humano frágil, como pode ele resistir à atuação do Espírito Santo e finalmente à graça divina? Então, vou repetir de uma forma diferente. Por mais poderoso que Deus seja, ele não força nosso livre-arbítrio. Ele respeita as nossas escolhas. Repito que nós já falamos outras vezes. Cada escolha nossa gera uma consequência. Ok? Bom, você poderia, de repente, usar essa argumentação aí que eu ouvi um tempo atrás. A argumentação foi: se Deus nos quisesse forçar a obediência, por que ele não fez no Éden com Adão e Eva? Queridos, Deus não criou robôs, máquinas, que você controla por um controle remoto, que você aperta um botão, vai, você aperta outro, vem, você aperta um, liga, o outro desliga. Não, Deus não criou máquinas, né? Então, a pessoa diz assim: Antes do Éden, né? Os anjos. sim, não é? Então, a liberdade, Omar, que foi dado a Adão e Eva, essa mesma liberdade foi dada no céu aos anjos, Sim. tanto que eles escolheram, ok? É diferente o pecado de Adão e Eva com o pecado que houve no céu, Sim. porque lá tudo era perfeito, não havia nem sombra da malignidade, nada. O pecado foi um intruso que surgiu no céu. Sim. O Éden também foi um intruso, mas ele já existia antes, né? Então a pessoa disse assim: ó, se Deus pudesse forçar a obediência, teria feito isso no Éden. Assim ele pouparia o mundo inteiro da crise do pecado. Deus nos criou livres, capazes de fazer escolhas morais para a vida ou para a morte, para o bem ou para o mal. Eu fico pensando, Claudinete, que Deus também fez escolhas. E eu acredito que, no meu modo pequeno aqui de pensar, eu acho que a escolha que Deus fez não foi muito bem sucedida. De dar liberdade ao homem, dar livre-arbítrio ao homem. Verdade. Mas olha só, o amor de Deus é tão grande, mas tão grande, que ao criar o homem,
ele deu a ele a liberdade de escolha. E ele, Deus, correu o risco, Paulinho, de perder o homem para sempre. Isso é amor. Deus demonstrou o amor dele pela criatura dessa maneira. Bom, o homem pecou. Está perdido para sempre? Não. Antes do homem pecar, na onisciência de Deus, ele previu o pecado. E o que ele fez? Mesmo correndo esse risco, ele preparou um plano que nós podemos chamá-lo de plano da salvação, um plano de resgate, onde o homem teria novamente o poder de escolha. Primeiro que voltar para Deus, colher as consequências inevitáveis do pecado, que é a morte. Certo? Então, hoje nós estamos nesse ponto aqui. Hoje nós temos que fazer escolha. Podemos voltar para Deus ou continuar no ritmo que nós estamos. E cada uma dessas duas escolhas aí vai gerar consequência. Ou vida eterna ou morte eterna. Bem, alguém pode ler, por favor, 2 textos. Eu gostaria que alguém lesse um, que é João 10, verso 10, e o outro é Apocalipse 3, verso 20. São 2 textos conhecidos, mas eles estão em sintonia com o que nós falamos há pouco. Qual que é o do Apocalipse? 3:20. E o primeiro, João 10, verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Olha só, 2 escolhas também. O que o ladrão faz? Rouba, mata. Mata. Ele invade, ele mata, ele destrói. Jesus deixou isso claro. E a gente, no nosso dia a dia, a gente vê isso. E querendo ou não, a gente anda meio que ressabiado pela rua. Não é? Por quê? É comum. As nossas casas precisam de chave, de grades, porteiro eletrônico e tudo mais. Por quê? Nós somos alvos. Alvos de quem? Do ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Mas entendam, esse ladrão aí não é aquele que entra na nossa casa e subtrai aquilo que temos. Não, não. Esse ladrão aqui é Satanás. Ele está em oposição a outra pessoa. A outra pessoa diz assim: eu vim para que tenham vida. E tenham vida em abundância. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Peraí, quem não entra pela porta, o que é? É ladrão. Certo? É ladrão. Então, Satanás, ele arromba. Ok? Cristo, ele bate, ele se convida a entrar. Ele tem batido, ele tem se convidado a entrar em nossas vidas há muito tempo. E graças a Deus, graças a Ele, graças ao Espírito Santo, que você tem permitido. Por isso que você está aqui hoje. Né? Deixa eu só tirar aqui, que isso aqui entrou aqui sem a minha permissão. Mas não vai sair. Ok. Saiu. Bom, você já ouviu falar em coração de pedra? O que é um coração de pedra? Coração duro. Duro, né? Rude, né? Então, olha só, resistimos ao Espírito Santo hoje, quando rejeitamos, por que hoje? Porque a mensagem é para nós, ok? Paulo falou assim, olha, não entristeçais o Espírito Santo, foi para aqueles dias lá da igreja de Éfeso, mas é para nós. Então, resistimos ao Espírito Santo hoje quando rejeitamos a palavra de Deus e quando não damos a atenção devida ao que Deus ordena. Uau! Aí, vamos dar uma cutucada aí no nosso tic-teco.
O que é que você tem aprendido na palavra de Deus e você não tem dado a devida atenção? Ah, mas é a palavra de Deus que está dizendo. Ela é a autoridade máxima, ela é absoluta. Então, veja bem, resistimos ao Espírito Santo quando rejeitamos a palavra de Deus e quando não damos atenção devida ao que Deus ordena. Veja, rejeitar a palavra de Deus pode ser aquilo assim, ah, bem, não, isso aqui dá para eu fazer. Isso aqui não. Não, isso aqui não. Sabe? É quando você questiona a palavra de Deus e você toma decisões do achismo, aquilo, eu acho que isso aqui é melhor para mim. Ok? Resistimos ao Espírito Santo quando não nos esforçamos para obedecer ao que conhecemos da vontade de Deus. Vem cá, você acha que tudo que tem na palavra de Deus eu gosto de fazer? Pense nisso. Você aí que tem uma experiência a mais com a palavra de Deus, tudo que tem lá que Deus ordena, você gosta de fazer tudo? Não. Vamos ser sinceros. Não. O que fazemos? Porque Deus mandou e ponto. Ok? Esses dias atrás eu tive que tomar uma decisão com respeito a um produto que eu tinha lá no meu depósito. Estava me incomodando e eu orei a Deus, Senhor, não é nada alcoólico, tá? Não é nada assim dessa natureza, mas estava me incomodando e eu orei a Deus. E eu falei para Deus assim, Senhor, mas isso vende muito, Senhor. Mas e está incomodando. Conversei com um amigo, ele falou assim, olha, não tem nada contra você vender isso. Mas, se está te incomodando, olha para o alto, porque o incômodo está vindo do alto. Eu virei para ele e falei assim, amigo, eu precisava ouvir isso, só confirmar. E naquele dia eu cheguei, a partir daquele dia eu cheguei para os clientes e disse, olha, eu não estou mais comercializando esses produtos. Hã? Então, quando eu tomei essa decisão, aquele incômodo acabou. Passou. Espera aí. Eu podia resistir e continuar vendendo? Podia. Mas era o Espírito Santo que eu senti que era o Espírito Santo me tocando, dizendo: não faça, não faça, não faça. Não é? Sabe, meus queridos, a gente olha para Israel no passado e diz assim: eu vim de coração endurecido. Mas, em algumas vezes, a gente é igual, a gente age. Né? São épocas diferentes, mas as tentações elas são as mesmas e a gente acaba caindo. Não é? A questão é: como que nós vamos responder diante do juízo? Deus ele trabalhou em nossos corações, o Espírito Santo nos mostrou o que é certo e errado, a gente insistiu em fazer o certo, colocou uma capa em cima daquilo ali, uma capa de bondade, uma capa de justiça em cima daquilo ali e tocou a vida. Né? Então, entenda uma coisa: cada resistência às influências do Espírito Santo, o coração se torna insensível e endurecido. E eu vou dizer para você uma coisa, Paulinho. Eu não tenho condições de mudar o meu coração. Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. Em Ezequiel tem uma passagem que ela é muito própria. Deus diz, olha, eu tirarei o coração de pedra, eu vos darei o coração de carne, eu colocarei dentro de vós os meus mandamentos, colocarei o meu espírito e eu darei a vocês condições de obediência. Então é Deus quem faz. Agora, nós falamos há pouco, aqui. Falamos há pouco sobre resistir ao Espírito Santo. Vamos falar um pouquinho sobre entristecer o Espírito Santo. Vamos usar o mesmo texto de Paulo aos Efésios. Para aqueles que acreditam que o Espírito Santo é uma energia,
esse texto aqui ele não cai muito bem. Sabe por quê? Porque ser entristecido ou se entristecer é característica de um ser pessoal, uma pessoa. Então, o Espírito Santo é um ser pessoal. Ele não é apenas uma força divina. Então, por ser uma pessoa, ele pode ser entristecido. Mas a pergunta é: como o entristecemos? Nós não vamos ler os versos anteriores e os versos posteriores aqui ao verso 30. Mas se depois, com calma, você pegar lá e dar uma olhada, você vai ver que muitos daqueles pecados ali, se não todos, estão presentes em nossos dias. E a gente tem que lutar contra esses pecados. Né? Então devemos ter em mente que, voltando lá em João 16:8, nós temos que ter em mente que a função do Espírito Santo, com respeito ao pecado, é me convencer a dizer: olha, isso é pecado, não faça, não pratique, não se envolva nisso. Né? Então, ele nos convence da nossa condição pecaminosa, nos leva a Jesus, o único capaz de perdoar os pecados. Tudo isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é chamado de santo. É Espírito Santo em oposição ao pecado. Isso significa que ele aborrece o pecado, mas se alegra quando fazemos a vontade de Deus em todas as coisas. Então, veja, se ele se entristece quando nós pecamos, ele se alegra quando nós fazemos a vontade de Deus. E, por outro lado, também, quando o pecado faz com que a gente desonre a Deus. E isso aí também causa tristeza ao Espírito Santo. Então, aí está o contexto, verso 17 ao verso 32, que trata aí de N pecados, N práticas que possivelmente ali dentro da igreja de Éfeso era cometido ou era comum na cidade de Éfeso, e Paulo está exortando a igreja a que, olha, não pratiquem tais coisas, ok? Então, veja isso aqui, olha, resistir o Espírito significa rejeitar sua presença santificadora e seu poder transformador, porque continuamos a pecar deliberadamente. Bom, o que é pecar deliberadamente? Sem limite? Em Tiago 4, verso 17, tem essa passagem aí. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, Roberto, a gente volta lá atrás do que o Omar falou. Quando eu não sabia que aquilo era errado, Deus não leva em conta. Mas do momento que eu sei que tal... Estou falhando. Oi? Vê aí, melhorou? Oi, oi. Eu ia falar, a gente volta. Todos estão ouvindo bem? Para mim que está dando uma instabilidade na internet. Todos estão ouvindo bem? Sim. Estamos, de vez em quando falha. Rapidinho, mas falha. Se falhar, vocês me avisem aí. Então, olha só, ô, Roberto, aquilo que o Omar falou, quando nós não conhecemos que determinada prática é pecado, Deus não leva aquele tempo em consideração, ok? Mas do momento que eu sei que uma determinada prática é pecado e eu insisto em fazê-la, o texto aqui diz, olha, quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, isso aqui é o mesmo que insistir no pecado. É o mesmo que resistir ao querer do Espírito Santo, à orientação do Espírito Santo. Bom, o que acontece quando nós resistimos ao Espírito Santo? Veja bem,
Primeira vez que veja, você sabe que há algo errado e você peca. Aquilo tem assim um impacto na tua mente. Mas você vai e peca de novo. E aquele impacto, ele se torna menor. E você vai e peca novamente, no mesmo pecado. E o impacto agora, ele é quase que nulo. E chega um momento que você já não sente mais aqui o Espírito Santo atuando, falando, tocando em você. Bem, o que acontece? Acontece isso aqui, ó. O apóstolo Paulo, ele fala aos Tessalonicenses, no capítulo 5:19, diz: não apagueis o espírito. Então, você peca, você entristece. Você insiste no pecado, você resiste. E chega um momento que você não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. Eu fiz questão de colocar essas duas imagens aqui. Fogo não se apaga sozinho. Tem que ter uma ação externa para ele ser apagado. É curioso também, queridos, que o Espírito Santo na Bíblia ele é comparado a fogo. Olha só, ele é retratado aí nas Escrituras também como fogo. Ele é como azeite, enfim, né? Nos tempos bíblicos, o fogo ele tinha basicamente duas funções. Primeiro, produzir calor. E a segunda, produzir luz. E o Espírito Santo, o que ele faz na nossa vida? Ele produz calor e ele produz luz. Ok? Salmista, no Salmo 119, 105, ele diz, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra, ela veio até nós através de quem? A palavra de Deus, ela chegou até nós através de quem? Do Espírito Santo. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, Não é? sim, o Espírito Santo ele teve o quê? O cuidado de soprar, inspirar, soprar aqueles que iam escrever a palavra de Deus. Então, hoje, quando você toma aí a palavra de Deus para estudar, eu diria que você não é inspirado, mas eu diria que Deus ilumina a tua mente naquilo que foi inspirado, que é a palavra de Deus. Agora, veja, João Batista, ele quando falou daquele que havia de vir, o Cristo, ele falou assim, olha, aquele que é mais poderoso que eu, que há de vir, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ok? Quando você vai no Pentecostes, lá estão os discípulos, 120 pessoas reunidas. E, de repente, o lugar em que eles estavam, está ali no início do capítulo 2 de Atos, o lugar em que eles estavam tremeu, e se você for lá nos versos 2 em diante, ali, 2, 3, você vai ver que, de repente, foram vistas entre eles labaredas como de fogo, repousando sobre cada um deles. Ok? Então, o Espírito Santo nas Escrituras, retratado como luz e como fogo. Ok? Sem a atuação do Espírito Santo no coração de uma pessoa, não há o quê? Não há calor espiritual. Não, essa pessoa ela anda na luz, ela anda nas trevas. Poderíamos dizer que uma vida sem calor é um cadáver. Uma pessoa sem a atuação do Espírito Santo na sua vida é um cadáver espiritual. Bem,
não apagueis o espírito dentro do contexto do uso, né? Do uso aí na palavra de Deus, no uso dos dons, etc. Então, veja só, a primeira interpretação ali que Paulo, quando ele diz não apagueis o espírito, lá de 1 Tessalonicenses 5,19, a primeira interpretação defende que a exortação, né, tem a ver com o ambiente local da igreja de Tessalônica. A ideia é que Paulo registrou essa ordem tendo em mente a maneira como os crentes de Jesus devem reconhecer o uso dos dons espirituais. Então, Paulinho, você me perguntou, é um complemento do estudo da semana passada? Também. Ok? Ok. Tá? Então, olha, os dons espirituais. Vamos voltar a um acontecimento lá do capítulo 25 de Mateus. O homem chama, o patrão chama lá os 3 servos, segundo a capacidade de cada um, dá 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. O que recebeu 5 e o que recebeu 2, eles trabalharam ali, investiram e dobraram os seus talentos. Mas aquele que recebeu 1, segundo a capacidade que ele tinha, ele pegou e enterrou aquele talento. Então, veja, não apagueis o espírito. Quando aquele homem voltou e foi prestar contas, o que recebeu 5 entregou 10, o que recebeu 2 entregou 4, e o que recebeu 1 somente devolveu. Ou seja, ele não aplicou, ele não investiu os talentos recebidos. Poderíamos colocar ali os talentos como dons espirituais. Então, o que aconteceu? O dono lá, o patrão, mandou que fosse tirado dele aquele único talento e fosse dado ao que recebeu 5. Quando nós não usamos também os dons que Deus nos deu, seria o mesmo que apagar esses dons, ou apagar a atuação, a influência do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo pode fazer através de nós com os dons que nos foram concedidos. Então, não apagueis o Espírito está diretamente relacionado às ordens aí subsequentes. Olha, não desprezeis as profecias. Está no verso 20, 21. Examinai tudo, retende O que é bom, bem, que é né? bom. Que é bom, não é? Então, num tempo em que a Escritura ainda não estava completa, porque o Velho Testamento estava completo, mas o Novo Testamento ainda estava sendo produzido, estava sendo escrito. A proclamação profética, não desprezeis as profecias. Então, num tempo que as Escrituras ainda não estavam completas, a proclamação profética da vontade de Deus tinha um papel orientador fundamental. E hoje não é diferente. Entenda? Nós temos aí todo o compêndio da palavra de Deus, todo o cânon bíblico ao nosso dispor. São os 66 livros aqui das Escrituras. E nós não podemos desprezar o quê? A profecia. Porque é ela que norteia o momento, os dias em que nós estamos vivendo. Então, desprezar essa realidade significava o quê? Apagar a chama do Espírito Santo, que guiava e edificava a igreja através do exercício do dom. É aplicável a nós hoje? Sim. Com certeza. A orientação de Paulo lá, ela foi tão válida na época quanto é hoje. E quando nós falamos da palavra profética, não é o livro de Daniel, de Apocalipse, não é somente ele, mas é toda a palavra. Ok? Outro aspecto que nós podemos ver aqui, olha. Opa. Vamos ver na questão da vida, da santificação do nosso caráter. Então, não apagueis o Espírito no contexto da santificação. Deve ser entendida de forma mais geral, inclusive com
implicações éticas. Esse tipo de interpretação presume que Paulo, né, registra essa advertência numa lista de mandamentos práticos e variados que devem nortear a vida daqueles que entregaram suas vidas a Cristo e desejam viver segundo a vontade de Deus. Nós estamos estudando aí cada semana um guia de estudos que está falando, trazendo para a gente orientações das duas cartas de Paulo aos Coríntios. Quando você pega no capítulo 3 e vai até o capítulo 7 de 1 Coríntios, Paulo está dando ali algumas orientações, e dentro dessas orientações, ele fala de adultério, ele fala de fornicação, ele fala de prostituição. E num dado momento, Paulo, no capítulo 6, versículo 19 e 20, Paulo está dizendo assim: olha, vocês não têm o direito de tratar o vosso corpo dessa maneira. Por quê? O vosso corpo é o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em vocês. E vocês foram comprados por preço, alto preço. Então vocês não pertencem a vocês mesmos. Você já viu aquela pessoa dizer assim: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Ou então, a boca é minha, eu falo o que eu quero. Não é não, tá? Não é não. Veja, uma mercadoria, um produto, quando ele é comprado, ele passa a ser propriedade de quem o comprou. Você e eu, nós fomos comprados lá na cruz. Jesus comprou você e pagou um preço além do que você vale, além do que eu tenho valor. Então, eu pertenço a ele. E Paulo deixa isso claro. Vocês não pertencem a vocês mesmos, vocês foram comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então, eu ir contra isso é eu apagar a atuação do Espírito Santo na minha vida. Ok? Então, veja bem, sendo assim, o significado dessa exortação enfoca diretamente a questão da santificação. E o que Paulo fala aos Hebreus? Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Não é isso, Omar? É isso mesmo? Sim. É isso, né? E o que é santificação? Se separar deste mundo. Se separar desse mundo, eu não diria tanto de separar do mundo, que a gente está no mundo, mas é separar das práticas do mundo. Sim. Separar do pecado. Então, quando Jesus, o Paulinho, Roberto, quando Jesus vier buscar você e eu, buscar a nós aqui desse grupo, aqueles que vão ouvir essa mensagem depois, veja, o nosso caráter, ele não pode ter nenhuma nódoa deste mundo. Tem que ter sido santificado. E quem é que faz isso? Quem é que opera isso? É o Espírito Santo. Sob a tua concessão. Sobre a tua permissão. Não é? Então vamos lá. Você poderia me falar, mas e a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo? Isso aqui, gente, tem dado pano para manga em muitos corações e em muitas mentes. Eu tenho aqui 3 textos, 3 capítulos que falam sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Blasfêmia do Espírito Santo, não. Blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando nós lemos esses 3 textos aqui, nos 3 livros, Mateus, Marcos e Lucas, eu vou dizer para você que o texto aqui ele está falando tudo, menos o que a gente entende como tudo. Olha só, Mateus 12, 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Não, mas espera aí. Todo pecado e blasfêmia. Se entender uma coisa, preciso aí do Marcos e do Omar para nos ajudar aqui. O que é blasfêmia?
Colocar no lugar de Deus, né? Se colocar, é, digamos assim, algo que fosse devidamente somente a Deus, né? Mas a pessoa querer aquilo, né? Se colocar, seria isso, mais ou menos isso, se colocar no lugar de Deus, né? Tá. O que mais? Oi? É falar a palavra de Deus em vão. Tá, também. Mas sabe, a palavra Blasfêmia é blasfêmia. mentir, né? Oi? Blasfêmia é até mentir, mentir, Até usar mentira. de falsidade. Isso. Se colocar no lugar de Deus ou acima de Deus. Então, olha só, dentro desse contexto aqui, de Marcos, de Mateus e Lucas, é atribuir a Satanás as obras feitas por Deus. Entendeu? Veja, Jesus estava operando milagres e, de repente, alguém lá chega assim, mas peraí, esse aí está fazendo isso e isso aí com Beelzebul, o chefe dos demônios. Então, aqueles que estavam ali, lançando, de repente, dúvidas sobre a obra de Jesus, estavam dizendo que Satanás estava operando em Jesus para fazer milagres. E isso aí foi tido como blasfêmia. Blasfêmia. Mas veja, o texto diz: olha, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Veja, blasfêmia serão perdoados aos homens. Então, mentir é pecado? É blasfêmia? Sim. 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 Qualquer pecado que você cometa, ele é contra Deus. Então, é uma blasfêmia. Mas você tem um ponto e vírgula aqui que diz assim, olha, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho, Filho do homem, Jesus, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Como que a gente entende isso aqui? Como que é isso? Marcos, Omar, como é que a gente pode entender esse texto? Se alguém proferir uma palavra contra o Filho, contra Cristo, Você dizer que o Espírito Santo não é divindade, não faz parte da divindade. O Espírito Santo não é Deus. Isso daí talvez seja a maior blasfêmia contra o Espírito Santo. igualar o Espírito Santo a uma criatura, não é? Sim. Uma energia, né? Uma energia. Energia. Gente, olha, tá, tá clarificando a sua mente aí com respeito à blasfêmia contra o Espírito Santo? Bem, veja bem, enquanto você pode até rejeitar aqui o sacrifício de Cristo, não entender e rejeitar, o Espírito Santo ainda está trabalhando na tua mente, no teu coração, no coração da pessoa, tentando fazer entender o que foi o sacrifício de Jesus, outras verdades, etc. Tá certo? Mas quando a pessoa ela recusa a atuação do Espírito Santo, isso também é blasfêmia. Também é blasfêmia. Por quê? Falamos lá atrás. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado. Do momento que eu resisto a ele, eu estou rejeitando o quê? O perdão que somente Cristo pode nos dar. Ô, Tevão, foi o caso de Estevão que você falou, né? Ele pregou ali, né? Trouxe ali, né? De forma convincente a base ali, né? E mesmo assim eles zombaram, né? E aí, né? Quer um exemplo mais prático? Judas. 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 Olha, você vai lá para o capítulo 13, 14 e 15 de João, você tem ali algo assim fantástico. O que é fantástico ali? Jesus sabia que Judas seria o traidor? Sim. Sabia. Sabia.
Jesus poderia ter descartado o Judas, não poderia? Poderia. Mas se ele tivesse descartado Judas, certamente alguns dos discípulos ali que eram amigos de Judas teriam ido embora também. Então Jesus deixou Judas lá. Só que Jesus ele fez uma coisa, lá na Santa Ceia, tinha um discípulo amado, João. Lá na Santa Ceia, no capítulo 13, esse discípulo estava do lado de Jesus. E quem era o outro que estava do outro lado? Judas. Judas. E olha, todo o tempo Jesus trabalhou para que Judas voltasse atrás, para que Judas se arrependesse. Até aquele momento em que Judas se levanta para sair do cenáculo em que estava sendo realizada a Santa Ceia, o Espírito Santo estava trabalhando no coração de Judas. Mas quando ele se levanta para sair, Jesus diz para ele assim: o que tens de fazer, faça agora. Faça depressa. No momento que Judas saiu dali, da presença de Jesus, ele fechou a porta. O Espírito Santo não podia mais trabalhar na mente dele. Não podia mais trabalhar no coração dele. Todas as oportunidades ele selou. Ok? Então, lembra lá atrás, quem é que toma a decisão? Eu, você, nós, é o ser humano. Então, Judas, ele é um exemplo clássico de uma pessoa que fechou as portas para que o Espírito Santo não atuasse na sua vida. Veja, talvez nenhum outro pecado tenha causado maior incerteza e angústia entre os cristãos e sido mais mal compreendido que a blasfêmia contra o Espírito Santo. Alguns pensam que Jesus tinha em mente alguns pecados específicos e particularmente graves. Devemos ter em mente que todo e qualquer pecado é ofensivo a Deus. Uns têm consequências mais graves que outros, mas todos são pecado. Não existe pecadinho e pecadão. Pecado com grandes ou pequenas consequências, mas todos são pecado. Jesus está falando aqui de alguém que profere algumas palavras caluniosas. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é cometida, ela é cometida numa insistência, numa persistência, né, de incredulidade, de hostilidade aberta contra Jesus. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo não se dá em um ato. Pode levar uma vida inteira. É um decidido estilo de vida em rejeição a Deus. Já pensaram nisso aqui? A blasfêmia contra o Espírito Santo não se dá em um episódio, em um ato. É um decidido estilo de vida. Então, é algo que a pessoa vive dia após dia, em oposição, em rejeição aos apelos de Deus. E quando a pessoa ela está em decidida rebelião contra Deus e, portanto, conscientemente se recusa a dar a Cristo, a dar a Deus o que lhe é devido, o que é devido a Deus? Obediência. Obediência. O que mais? Adoração. Adoração, honra, Reverência. reverência. E outra coisa, Deus é dono de tudo, Paulinho. Tudo. Tudo. Ele Tudo. diz assim: minha é a terra e toda a sua plenitude. Mas tem uma coisa que Deus não é dono, embora ele tenha criado, Meu coração. e não lhe é ofertado. Então, veja, quando você dá o teu coração a Jesus, tanto que o salmista lá em Provérbios, ele diz assim: filho meu, dá-me o teu Coração. somente depois que eu entrego a Cristo o meu coração, Roberto, o direito dele governar a minha vida, somente eu vou prestar a ele uma verdadeira adoração, obediência
que mais vocês falaram aí? Tudo isso aí. Ok? Primeiro tem que haver a entrega. Sem entrega, não há nada disso, não é? Então, veja bem, quando a pessoa está em decidida rebelião contra Deus e, portanto, conscientemente recusa dar a Cristo o que lhe é devido. O quê? O coração. E entregando o coração vem as demais coisas: obediência, reverência, adoração, etc. Seu coração se torna endurecido e ele não reconhece a verdade do testemunho do Espírito Santo. Uma das coisas que Jesus disse que o Espírito Santo faria, daria testemunho dele. Que testemunho seria esse? Sobre o sacrifício salvador de Deus, sobre o sacrifício salvador de Deus em Cristo Jesus. Então, esse pecado, veja, quando isso aí é rejeitado, está além da possibilidade de perdão. Entenda, não porque Deus seja impotente ou não esteja disposto a perdoar, mas porque a pessoa não é capaz de reconhecer, primeiro, eu sou um pecador. Eu preciso de um Salvador. Isso tem que ser reconhecido. Então ela não aceita. Se ela não reconhece que é um pecador, que é uma pecadora, e não reconhece que necessita de perdão, né? Ela rejeita, não é? Ela rejeita a oferta de Deus. Então, o coração de Deus, ele não fica insensível ao pecador. É o coração do pecador que fica insensível a Deus. Como? Mediante a persistente resistência e recusa aos apelos do Espírito Santo. Luísa, só um hoje para você. Há, na verdade, apenas uma pessoa que Deus não pode perdoar: aquela que se recusa persistentemente a vir a Jesus para obter o perdão. O pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não se encontra em uma palavra ou ato repentino. É a firme e determinada resistência a verdades e evidências. Ninguém precisa considerar o pecado contra o Espírito Santo como coisa misteriosa e indefinível. O pecado contra o Espírito Santo é o pecado da recusa persistente em atender os convites ao arrependimento. Luísa, quando eu ouço esse texto, eu me lembro dos dois personagens, Saul e Judas. Os dois tiveram a oportunidade e viveram a sua vida o quê? Como bem queriam. O Espírito Santo falava e eles rejeitavam, até que não houve mais volta. Bom, encerrando, Hebreus 10, versos 26 ao 29, olha como que o apóstolo Paulo trata dessa questão. Principalmente o verso 26 diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Olha, eu sei o que é certo e o que é errado, eu aprendi isso na Bíblia, mas insisto em viver no pecado, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então, isso aqui lá no Antigo Testamento era assim. Agora, olha só. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, sei lá, com 2 ou 3 testemunhas, a pessoa morria por transgredir a lei. E se eu rejeitar o Filho de Deus, se eu pisar a salvação oferecida por Deus? Ok? Bem, essa pergunta talvez já tenha passado pela sua mente. Já passou pela sua mente essa pergunta? Claro. Será que eu me pequei contra o Espírito Santo? E aí? Como é que a gente tem uma resposta para isso aqui?
Como é que você responderia? Ué, Uma pessoa que... essa pergunta, você está usando aí o passado, pretérito perfeito. Agora eu pergunto hoje, no presente, será que eu peco ou estou pecando contra o Espírito Santo? Gente, diante do que nós estudamos aqui, eu faço uma outra pergunta para você. Você tem algum pecado acariciado na sua vida? Nós falamos sobre pecado oculto, pecado, me ajuda a lembrar, consciente, não é? Culposo, Nós citamos 3 pecados. E agora culposo, culposo. nós citamos outro pecado, pecado acariciado. Será que nós temos um pecado acariciado que a gente não consegue abandonar? Ah, eu não consigo deixar isso. Bom, deixa eu tranquilizar aí o seu coração. Enquanto eu e você sentimos o desejo da vida eterna, que somente Cristo pode nos dar, ainda não pecamos contra o Espírito Santo. Mas podemos fazer uma coisa hoje. Você e eu, cada um sabe aquilo que faz que não está em harmonia com a vontade de Deus. Nós somos nossos primeiros juízes, nós sabemos. Então, o que nós podemos fazer? Tem forças para deixar? Deixe. Não tem forças para deixar. Se jogue aos pés de Cristo, peça a Ele poder, e o poder será concedido. Diga a Ele, Senhor, eu não consigo abandonar isso, por favor, me ajuda. Estenda a tua mão, me dá forças, a força virá. Que Deus te abençoe nesta noite. Amém. Que Deus nos abençoe e que a gente possa ter sempre em mente que todo pecado entristece, todo pecado permanente faz com que o meu coração se torne insensível à atuação do Espírito Santo. Esse pecado, se não for deixado, um dia ele vai apagar o Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo. Então, que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe. Que quando Jesus voltar, todos nós, o nosso caráter, seja sem mancha, sem mácula, sem nódoa alguma, para que não sejamos desqualificados para usar a coroa que Jesus tem preparado para nós. Amém. 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 Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, humildemente nos colocamos na Tua presença. Podemos hoje, Pai, conhecer um pouquinho nas Escrituras sobre o entristecer, o resistir, o apagar e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Querido Deus, a maior blasfêmia na atualidade que pode ser vista é eu dizer que sou um cristão e não viver como tal. Por favor, nos tome em Tuas mãos. Trabalhe, Senhor, em nossos corações. Nos dê poder dos altos céus para fazermos a Tua vontade e vivermos em harmonia com a Tua palavra. Que naquele dia, quando Jesus voltar, que cada um dos Teus filhos que aqui se encontra, ao olhar para os céus e ver Jesus voltar, possa dizer: Este é o meu Deus, a quem eu aguardava. Na sua salvação, me alegrarei e exultarei. Querido Pai, aceita-nos perante a tua face aquilo que, aqueles rudimentozinhos que ainda temos em nossa vida, que não está em harmonia com o céu. Por favor, remova de nós. Tira de nós, Senhor, o gosto pelo pecado e nos ajude a cada dia termos a nossa vida mais e mais santificada, o nosso caráter mais e mais parecido com Cristo Jesus. É no nome dele
que nós te adoramos, te agradecemos e te exaltamos hoje e sempre. Amém. 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 Queridos, que Deus abençoe todos vocês de modo assim muito singular. Obrigado por estarmos juntos. Obrigado, Obrigada a você, Tezão. Antônio. Muito obrigado. Amém. Obrigado, Boa gente. noite, gente. Boa noite. Boa Boa noite noite. a todos. Boa noite.